Bom pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos dar continuidade agora à nossa disciplina de estatística aplicada ao ensino. Agora a gente vai passar a falar da estatística descritiva 3, nossa aula 4, certo? E essa aula a gente vai falar um pouco sobre as medidas de posição, a média, moda, a mediana, as medidas de resumo, a comparação de algum desses resultados, a simetria e a curtose, tá bom? Esses conteúdos são os principais conteúdos ainda cobrados ainda no ensino médio, certo? E são conteúdos de fácil compreensão e que os alunos já têm provavelmente contato com essas temáticas em outras disciplinas. Bom, primeiro a gente vai falar de medidas de posição: mínimo, máximo, média, moda, mediana, e vamos continuar com quartil, decil e percentil, se eu não me engano, na aula que vem. Bom, quando a gente tem uma determinada sequência, numérica, as medidas de posição ou medidas de tendência central, como é mais comum nos livros de ensino médio, por exemplo, o livro do Luiz Roberto Dante, por exemplo, ele trata dessa forma. Uma medida de posição é um valor que representa uma entrada típica a um conjunto de dados. É um determinado valor que representa aquele conjunto de dados, certo? Então a gente pode representar esse conjunto de dados de acordo com a sua natureza e de acordo com a posição em que eles se colocam na sequência. Então vamos lá. Mínimo, como o próprio nome sugere, é o menor valor observado em uma determinada sequência. O máximo é o maior valor observado em uma determinada sequência de dados, né, quero dizer. A média é a soma das observações dividido pelo número de observações. A moda, como o Luiz Roberto Dante sugere no livro dele, é o que tem mais. Moda, você vai na universidade, o cara tá usando, todo mundo tá usando All Star. Então a moda, né, é o que tem mais. Então a moda, uma determinada sequência, é o número que mais se repete com maior frequência. A mediana é o valor que ocupa a posição central num determinado conjunto de dados. Naturalmente, quando a sequência de números é ímpar, é aquele valor bem no meio. Aí quando ela é par, é a média aritmética daqueles dois valores que estão no meio. Quartil, decil e percentil a gente fala nas aulas que vem. Na aula que vem, perdão. Bom, a média, como eu já falei anteriormente, é a soma de todas as entradas, de todos os dados, dividido pelo número de vezes o número de elementos dessa sequência, certo? Então a média populacional, a soma é a soma numérica de todos os dados das entradas dividido pelo número de entradas, né? A média amostral, a média de dados agrupados e assim sucessivamente. Então, se você tem uma determinada sequência, o preço em dólares para uma amostra de voos de ida e volta partindo de Chicago para Cancún são listados abaixo. Então, varia de 472 dólares, 432, 397. Deixa eu só pegar aqui um ponteiro aqui. 472, 437, 397, enfim. A média aritmética dessa sequência vai ser nada mais nada menos do que a soma matemática de todos esses valores dividido pelo número de vezes número de elementos dessa sequência, que no caso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esses 7 elementos vão ser exatamente a divisão. Então, nessa sequência, a média de preços de voo vai ser 527,9 dólares. Bem fácil, né? Então, encontre a média para a altura dos alunos de uma certa turma do ensino médio. Então, a altura, eu coloquei aqui uma variável contínua, né? Porque, enfim, tem vários alunos com várias alturas. Nós temos aqui dividido em classes, né? De 155 a 160 centímetros, né? Nós temos 2 alunos. De 160 centímetros a 160 centímetros a 165 centímetros, temos 3 alunos e assim sucessivamente. A cada 5 centímetros vai aumentando a minha classe, totalizando um total de 30 alunos, tá bom? Então nessa situação, nós vamos ter, eu vou pegar aqui meu valor mínimo dessa classe
e vou pegar o meu valor máximo que não conta, né? Essa parte aqui, esse símbolo aqui, indica que o 155 faz parte dessa sequência, mas o 160 não faz. Então, você pegando o valor médio dessa classe, vai ter 155 no 60, 160 dividido por 2, 157,5. Então, fazendo isso de modo análogo em todas as classes, você vai ter 157,5, frequência 2, 162,5, frequência 3, 167,5, frequência 6 e assim sucessivamente. Então, nós vamos considerar a frequência, certo? Então, 2 vezes o valor médio, que é 157. E vamos repetir esse raciocínio para todas as classes, dividido pelos mesmos 30 alunos. Totalizando uma média de 170,66 centímetros de média de altura dessa turma do ensino médio de 2016, tá bom? Esse tipo de média é o que a gente colocou aqui na nossa colocação como média para dados agrupados, tá bom? Desculpa aí pela tosse, né? Crise de asma. Então, nesse sentido, pessoal, eu coloquei já mais explicadinho aqui no slide, que é para quando você tiver a oportunidade de visualizar essa aula em outro momento, ou mesmo não visualizar o slide apenas, que às vezes o aluno ele tem uma dificuldade de ouvir, certo? De aprendizado, e tem uma facilidade melhor em relação a ler. Então eu coloco o slide de uma forma que já sirva como material instrutivo, certo? Eu gosto de colocar minhas aulas como passo 1, passo 2, passo 3, porque muita aula de slide assim, é cansativo. Então, a média, calcular o valor médio do intervalo, certo? Já expliquei para vocês, calcula 155 mais 60 dividido por 2, dá lá 157,2. Calculamos a média adicionando o produto de cada frequência pelo valor médio dividido esse resultado pela quantidade total de valores. Então vai ser, como eu falei anteriormente, né? A média vezes a frequência e repete isso em todas as classes, dividido pelo número total de pessoas e dá a nossa média desejada, tá bom? As propriedades da média. A soma algébrica dos desvios de um conjunto de números em relação à média aritmética é zero. A soma algébrica dos desvios de um determinado conjunto de números em relação à média aritmética é zero. Quando a gente soma ou quando a gente subtrai uma determinada constante aos valores de uma variável, a média fica aumentada ou diminuída dessa constante. São propriedades que aparecem no cálculo da nossa média aritmética. E quando nós multiplicamos ou dividimos todos os valores de uma determinada variável por uma constante, a média também fica multiplicada ou dividida por essa constante. Basta colocar isso em exemplos tal qual você está lendo. Vantagens ou desvantagens da média. Ela é mais conhecida e utilizada, eu particularmente uso bastante. Serve para comparar conjuntos semelhantes, é grandemente influenciada pelos valores extremos dos conjuntos. Já a nossa média ponderada, que é a metodologia a qual a nota de vocês das disciplinas da UAB são calculadas, é uma média que considera a somatória dos pesos, certo? Muito utilizada nos vestibulares, nos ENEM da vida e nos concursos, certo? Então, nosso exemplo, naturalmente, vai ser uma coisa nesse sentido. O aluno fez 3 provas de matemática, tirou as seguintes notas: 5, 6, 7 e 8. As provas têm pesos diferentes. A primeira prova tinha peso 2, a segunda prova peso 1 e a terceira prova peso 2. Naturalmente, o aluno sabendo disso, ele vai se preocupar mais em estudar para a primeira e para a última prova. Então, a nossa média ponderada desses valores é o produto da nota, certo? 5, que é a nossa nota, vezes o nosso peso, certo? Na prova 2, nota vezes peso. Prova 3, nota vezes peso. E embaixo, no nosso denominador, nós vamos ter o somatório dos pesos, que é peso 2, peso 1, peso 2. A nossa média aritmética ponderada seria 6,6, certo? Se nós fôssemos calcular a média aritmética dessas notas 5, 7 e 8, seria quanto? Seria 8 com 7, 15. 15 com 5, 20. 20 dividido para 3, daria 6,6. Por coincidência, a nossa média aritmética vai ser 6,66. Muito próximo do valor obtido. Nossa média geométrica
calculado em casos em que o crescimento da série é muito grande, é um crescimento muito acentuado. Então, como exemplo, nós vamos ter aí a Bolsa de Valores sofreu uma grande oscilação durante a semana. No primeiro dia teve um aumento de 5%, no segundo dia 16%, no terceiro e quarto dia se manteve constante em 16%, quinto e sexto dias houve um aumento de 27% e 25% respectivamente. No sétimo dia se manteve o valor do dia anterior. Calcule a média aritmética entre as 4 oscilações ocorridas, calculando a média geométrica entre as 4 oscilações ocorridas, encontraremos um aumento de aproximadamente 18, um aumento de aproximadamente 16, um aumento de aproximadamente 15, um aumento de aproximadamente 13 ou um aumento de aproximadamente 11. Como é que nós faríamos esse tipo de conta? Bom, se a gente colocar uma média geométrica com raiz quarta, já que são 4 valores, de 1,05, já que no primeiro dia teve um aumento de 5%, no segundo dia teve um aumento de 16%, no terceiro e quarto dia se manteve constante, não precisa representar, e no quinto e no sexto dia houve um aumento de 27% e 25% para mais. Então, sempre colocando 1,27. Tirando a raiz quarta desses valores, nós vamos ter 1,179, que dá equivalente a 17,9%. Que estaria a nossa letra A, tá bom? Eu acredito que eu coloquei uma questão desse tipo aí na lista de exercícios, não tenho certeza, mas se eu não coloquei na lista, foi na prova. Então, nossa média harmônica, certo? É a soma dos inversos, né? É uma coisa parecida com uma média aritmética dos inversos. Então, ela é recomendada para a série de valores que são inversamente proporcionais às frequências. Então, vamos pegar um exemplo. Um carro realiza um percurso 2 vezes. Na ida ele fez o percurso com 80 e na volta ele fez o percurso com 120 km por hora. Qual foi a média ao juntar-se a ida e a volta? Então nós temos aí velocidade e tempo, são grandezas inversamente proporcionais. Nós vamos ter a ida com 120 km por hora, a volta aliás, e a ida com 80 km por hora. Dividido por 2, que é ida e volta, nós vamos ter aí uma média de 96 km por hora, certo? E comparando os nossos resultados de média harmônica, média geométrica e média aritmética, representado muito facilmente por essa representação, com uma barrazinha na parte de cima do X, a nossa média aritmética, certo? Os valores de média harmônica eles tendem a ser menores que os valores de média geométrica e eles tendem a ser menores que os valores de média aritmética, tá bom? Então, a nossa mediana. Mediana é o que está no meio. Mediana. Lembre dessa nomenclatura. Mediana é o que está no meio. Encontre a mediana dos preços das passagens do exemplo anterior. Nós temos aí 472 dólares até 397 dólares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos ter aí. Quem é a mediana desse valor? O conjunto tem 7 elementos, certo? Então, o que está no meio? 1, 2, 3 para cá. 1, 2, 3 para cá. Mediana, pessoal, é o que está no meio da sequência. Então, a nossa mediana de uma determinada sequência, a quantidade de valores, que tem um número ímpar, certo? Ela vai ser literalmente o número que está no meio dessa sequência, tá bom? E se 432 não está mais disponível? Qual é a mediana dos preços, certo? Então agora nós temos uma sequência de valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadê? Tirei aqui o 472. Não está mais disponível esse valor para cálculo do valor da passagem média, né? Então, qual seria? Agora nós vamos ter uma sequência de 6 números, certo? Então, como é que seria calculado a nossa mediana? Vai pegar os dois termos centrais, certo? Aqui nós temos 397 e 427. Naturalmente, 2 para lá, 2 para cá. E calcula-se a média aritmética desses dois números. No caso, 397 com 427 dividido para 2,
dá 412. Essa é a nossa mediana nessa sequência de números pares. Com quantidade de números pares, me perdoe. Vantagem e desvantagem da mediana. Não é influenciada pelos valores extremos dos conjuntos, ao contrário da média, né? A média aritmética. É utilizada especialmente para distribuições assimétricas. Um pouco mais na frente eu vou especificar um pouco mais. Não levar em consideração a maior parte dos testes estatísticos, por ela ser apenas uma medida de dispersão central, de tendência central visual. A moda, agora vamos falar de moda, né? A moda de um conjunto é como eu falei anteriormente, é o conjunto que aparece com a maior frequência, né? É o que tem mais, certo? Então vamos ver. Se o preço um determinado exemplo, se o preço do voo de 432 não está mais disponível, qual é a moda dos preços restantes? Bom, nós temos aí esses valores: 388, 397, 397, 427, 782 e 872. Nós vamos verificar que o único valor que se repete duas vezes nessa sequência é o valor de 397, certo? Nós temos aqui o valor 1, a presença dele uma vez, a presença dele duas vezes. Então, a moda nessa sequência é 397, considerando que esse aparece duas vezes. E dos demais números aparece apenas uma única vez, tá bom? Bom, a moda não é influenciada pelos valores extremos dos conjuntos, certo? O valor da moda é indiferente a valores muito altos e muito baixos em detrimento dos demais. Não depende de todos os valores do conjunto de dados, podendo mesmo não se alterar com a modificação de alguns deles. Então a moda, pessoal, ela é uma coisa interessante quando os dados que são apresentados são dados próximos, são dados que não tem uma diferença muito grande. Tipo, você quer considerar uma coisa, o que é que tem mais? O que é que vamos considerar aqui as números de vendas que acontecem no mercado, certo? Você pegar o mercado aqui de Parnaíba, o mercado de Fátima, aí pega lá a vendedora pergunta para ela: qual a quantidade que mais vende de tomate aqui? Ela vai dizer 1 kg, 1,5 kg, 2 kg. Aí ela pega, dificilmente passa disso. A média. Aí uma pessoa lá pegou 20 kg em determinado dia, certo? É um caso à parte, certo? É um ponto fora da reta, digamos assim. Então, no cálculo da média aritmética, essa pessoa que pegou 20 quilos, ela vai mudar significativamente o valor da média da quantidade de peso que foi vendida daquele tomate. A moda, não. A moda é o que vendeu mais. Então, se 1 quilo é o que sai mais, então 1 quilo provavelmente vai ser a moda. Muito embora teve uma única unidade de uma pessoa que tenha vendido 20 quilos, tá bom? Eu espero ter sido claro nesse aspecto. Bom, embora a média, mediana e moda descrevam cada um determinada entrada típica de dados, há vantagens e desvantagens no uso de cada um. É exatamente o que eu estou falando agora há pouco, certo? Eu estou colocando estava colocando uma coisa que estava à frente no slide. A média é uma medida confiável, pois leva em conta cada entrada de dados, certo? Mesmo os valores baixos como os valores mais extremos. Mas pode ser muito afetada quando o conjunto de dados tem valores muito discrepantes. É exatamente o que eu estava falando agora há pouco. Esse valor discrepante, pessoal, nós chamamos ele de outlier, certo? É um valor que ela é muito afastada das entradas comuns de dados. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui, encontre a média, a mediana e a moda das amostras das idades da turma a seguir. Qual a medida de posição melhor descreve a entrada típica desse conjunto de dados? Há valores discrepantes? Aí você olha para os dados. Nós temos aqui na primeira sequência 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21. 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23. São dados próximos, né? Então, aqui nós temos aqui 23, 23, 23, 24, 25, 65, ó, o último aqui, ó. Olha a diferença dele em relação aos demais. Então vamos calcular. Média aritmética vai ser 475 dividido para 20. Certo? Nós vamos ter uma média de 23,8 anos. A mediana, nós vamos ter aqui, considerando esses 20 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, né?
no caso, 20 é a coisa. Então, 21 e 22 é necessário para usar para calcular a mediana. Então, 21 mais 22 dividido para dar 21,5 anos. E a moda é o que tem mais. Moda é o que você percebe aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apareceu 26 vezes. E os demais apareceram com frequência menor. Então, nós temos aí uma moda de 20. E o nosso dado discrepante, ou outlier, é o número 65, que é o nosso o nosso ponto fora da reta, digamos assim. Então, pessoal, se você observar, a média ela leva em conta todas as entradas, mesmo considerando essa entrada discrepante, mas ela é influenciada por esse valor, certo? A mediana ela também leva em consideração todas as entradas, mas ela não é, o cálculo dela vai ser indiferente a esse valor discrepante ou não. E a moda ela não considera, simplesmente ela é o que é o que tem mais e pronto. Então ela não é afetada por isso. Esse aqui só é o dado, né? Bom, assimetria. Às vezes você olha o gráfico, essa parte de conteúdo aqui ela é mais comumente apresentada nos conteúdos de gráfico de frequência, né? Um determinado conjunto de dados, a mediana, a moda e a média não necessariamente devem apresentar o mesmo valor, certo? Uma informação importante é de que a mediana não é influenciada pelos valores extremos. Comparando os resultados encontrados para uma amostra em relação às medidas de posição estudadas e verificando a inter-relação entre elas, você pode concluir que seus valores podem nos dar um indicativo da natureza da distribuição dos dados, em função das regras definidas. Quando você olha a distribuição de frequência em determinado gráfico, quando você observa que ele tem esse comportamento assimétrico mais para a direita, você provavelmente vai encontrar um valor de média aritmética maior que o valor de moda e um valor, de mediana, que vai ser maior que a moda. Quando você encontra um gráfico cuja distribuição ela é simétrica, quer dizer que média, mediana e moda são iguais. E, ao contrário do primeiro caso, quando você encontra ele mais distribuído para a esquerda, mais assimétrico para a esquerda, você vai encontrar um valor de moda superior à mediana que superior ao nosso valor da média aritmética, tá bom? Então é uma coisa de você observar o gráfico de frequência, né? E você ter a ciência de que provavelmente você vai encontrar calculando os valores de média, mediana e moda, tá bom? Aqui é a mesma coisa que eu coloquei anteriormente. Bom, para a gente terminar, nós temos o coeficiente de assimetria de Pearson. Esse coeficiente de assimetria é uma medida da diferença entre a média e a moda, certo? Você pode encontrar esse coeficiente de assimetria pela seguinte proporção. Nós temos aqui 3 vezes a 3 vezes a média aritmética menos a mediana, a moda, perdão, dividido pela variância. Esse valor ele vai dar uma... Como é que eu posso responder isso? Você vai dar uma noção, certo? Se essa assimetria presente nesse gráfico é uma assimetria forte ou uma assimetria moderada, certo? Então, tendo os valores da média e da moda, você consegue distinguir através do coeficiente de assimetria, antes mesmo de ter dados mais específicos dessa sequência, você consegue definir se essa assimetria vai ser moderada ou se vai ser uma assimetria forte, certo? Então, e continuando nossa parte, nós temos aqui a kurtose. A kurtose ela exprime o grau de achatamento de uma determinada distribuição de frequência em relação à distribuição padrão de determinada curva normal. Essa característica é associada à concentração dos resultados em determinado valor. Então, quanto à kurtose, a distribuição de frequência pode ser leptocúrtica,
mesocúrtica e platicúrtica, certo? De acordo com o grau de inclinação de achatamento dessa sequência. Então, aqui um gráfico de distribuição de frequência, certo? A curva normal é a curva de base referencial e recebe o nome de mesocúrtica. Essa aqui é a curva normal. Aqui nós temos uma curva muito acentuada com grau de achatamento muito baixo. Quanto à distribuição, apresenta uma curva de frequência mais fechada que a normal, ou mais aguda na sua parte superior. Ela recebe o nome de leptocúrtica. E por fim, nós temos uma distribuição de frequência mais achatada, certo? Os dados naturalmente vão ser mais próximos, né? mais próximos, mais iguais. E nesse caso, a distribuição de frequência, numa curva de frequência, ela vai ser mais aberta que o normal. Ela vai receber o nome de platicúrtica, certo? Lembrando, pessoal, que curtose, coeficiente de assimetria de Pearson, e essas relações entre a média, a moda e a mediana, é assim. Considerando que você já calculou a média, a moda e a mediana, esses gráficos são apenas indicativos quanto à característica dessa sequência, certo? São gráficos importantes, informações importantes, mas costumeiramente não são utilizados. Então, passo para vocês como parte do conteúdo dessa disciplina, mas já coloco a situação em que são medidas, são cálculos que dificilmente são importantes pelo que você está procurando normalmente, né? Claro, se você estiver procurando especificamente isso vai ser importante, né? E o nosso coeficiente de curtose, para a gente determinar se essas curvas desse tipo leptocúrtica, mesocúrtica ou platicúrtica, você vai considerar a frequência, a variância, o número de frequência, número de dados dessa sequência, a frequência absoluta e a média, certo? Parecido com o cálculo da variância. Então, você pode calcular o valor de K para encontrar se o K for igual a 0, mesocúrtica, maior que 3, leptocúrtica, menor que 3, leptocúrtica. Naturalmente, quando você olha para a distribuição de frequência, você já consegue ter essa informação. Se você não tiver o gráfico, você consegue determinar pelo coeficiente de curtose, tá bom? Bom, pessoal, era só isso. Uma boa semana para todos e uma boa prova.